Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz com Jesus por estar com os irmãos aqui. Deus nos deu uma oportunidade na manhã e na parte da tarde desse dia. Nós estivemos ali no assentamento, não é isso? No assentamento, e o Senhor nos permitiu que nós pudéssemos falar o amor dele para várias pessoas ali naquele lugar. Os irmãos, abram a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deixe ela aberta aí no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, enquanto eu vou falando com os irmãos. O Senhor Deus nos permitiu estar ali e Ele usou alguns irmãos para fazer o evangelismo pessoal, para falar de Deus individualmente com algumas pessoas. Ele usou outros para falar da palavra de Deus através do microfone. O presbítero Joaquim foi usado por Deus e trouxe uma caixa de som abençoada, e os irmãos puderam louvar a Deus ali, orar, pregar. Pastor Isaac, né? Pastor Isaac trouxe a palavra de Deus para nós, foi uma bênção, e glória a Deus. Também foi feito um trabalho social, e eu tenho certeza de que o nome de Jesus, ele foi glorificado. As irmãs ali, irmã Marlene, mas as demais irmãs ajudando, ensinando o povo a arte de fazer artesanatos, e eu tenho certeza de que a semente está plantada. Hoje nós não vimos na parte da tarde nenhuma mão levantada para o céu aceitando a Jesus, mas é assim mesmo a obra do Senhor. Temos a certeza de que é próximo que vai voltar ali, vai colher. Todos os irmãos se encontraram? Amém? Versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podeis assentar, meus queridos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós esta noite já sentimos a presença do Senhor. Nós já vimos a glória de Deus manifesta enquanto nós ouvíamos os nossos irmãos testemunhando e louvando a Deus. E eu confesso aos nossos irmãos que, assim como também sentia a presença do Senhor, percebia, não sei se só eu, creio que mais alguns irmãos também, uma opressão grande, tentando dificultar o nosso culto, tentando dificultar a nossa adoração. E Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos esta noite, e eu tenho certeza de que o Senhor Jesus, que é o dono desta obra, e o seu Espírito que está agindo no meio da igreja, Ele sabe o melhor que tem para nós. O Espírito Santo sabe quantas pessoas estão aqui esta noite e que vieram nos ajudar a cultuar ao Senhor e que ainda não são crentes e que precisam de uma mensagem de salvação. E Ele sabe também o que a igreja de Deus precisa. O texto bíblico que nós temos lido esta noite, ele conta para nós a história, ou pelo menos o início dela, de um dos mais importantes nomes da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que dizer um dos mais importantes nomes, se muitas das vezes nós dissemos que todos somos iguais perante Deus, e esta é uma verdade, mas não tem como não destacar a pessoa do apóstolo Paulo como um dos nomes que mais apareceram na história da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto bíblico que nós lemos nesta noite, ele vai trazer para nós o início da vida espiritual do apóstolo Paulo, e Deus tem uma palavra para nós dentro deste texto e dentro do início da vida espiritual do apóstolo Paulo. Eu quero que você preste bastante atenção conosco esta noite,
porque o primeiro encontro de Paulo com Jesus não foi um encontro nada amistoso. O primeiro encontro de Paulo com Jesus foi um encontro de impacto muito grande. Paulo e Jesus não tinha amizade nenhuma um com o outro, muito pelo contrário, Paulo tinha se declarado inimigo número 1 da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você observe comigo, por favor, porque nos diz a Bíblia ainda no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que quando Estevão estava sendo apedrejado e sendo morto através daquele sistema de apedrejamento, Saulo de Tarso estava ali e ele havia consentido na morte de Estevão. A morte de Estevão por apedrejamento colocou no coração daquele homem de Tarso, por nome de Saulo, uma vontade muito grande de exterminar de vez com um grupo de pessoas que estava crescendo, chamada de cristãos. E quando Paulo começa então a querer colocar no seu coração, ou já colocou no seu coração, a vontade de acabar com os cristãos, o apóstolo Paulo, que até então não era apóstolo, ele vai até os maiorais do sacerdote e pede carta aos maiorais do sacerdote. A intenção de Saulo era dirigir-se a uma cidade chamada Damasco. Damasco era a capital da Síria e uma das cidades mais importantes daquela época. Saulo sabia que o cristianismo crescendo na cidade de Damasco era um perigo para as suas pretensões, porque crescendo ali o cristianismo, a Bíblia nos mostra ou nos leva a entender que ele poderia crescer e disseminar-se por outras cidades mais. Damasco era um grande centro onde tinham pessoas de muitos lugares, de muitas naturalidades, e crescendo o evangelho ali, o evangelho se espalharia por outras partes do mundo. Paulo então pega a carta com o maioral do sacerdote, ele parte para a cidade de Damasco, e a intenção de Saulo na cidade de Damasco era matar os crentes que estavam ali naquela cidade. Aleluia! Eu vou pedir um favor, se você puder, aumenta só um pouquinho esse retorno aí, e se ele tiver um pouquinho de grave, coloca um pouquinho de grave para mim, que eu vou falar um pouquinho amanhã e eu vou guardar minha garganta hoje. Isso, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A música não precisa aumentar, só o retorno do microfone está uma bênção, aleluia, está muito bom. E de repente, meus queridos irmãos, Saulo pega a cartinha dele, a carta estava assinada pelo maioral das autoridades. A carta dava a Saulo a autoridade de entrar na cidade de Damasco. E entrando na cidade de Damasco, Saulo tinha autorização para matar a todo mundo que se entendesse por cristão na cidade de Damasco. Aí, meus queridos irmãos, e quando Saulo vai para a cidade de Damasco, no meio do caminho, a Bíblia diz que ele tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. O encontro de Saulo com Jesus não foi um encontro amistoso. O encontro de Saulo com Jesus foi um encontro de dois inimigos declarados. Saulo tinha declarado inimizade à pessoa de Jesus Cristo, e de repente Jesus resolve se apresentar para ele, porque até então Saulo não tinha tido a ousadia de desafiar Jesus em pessoa, mas ele desafiava os pequeninos de Jesus. E enquanto Jesus estava com seus discípulos, um dia ele ensinava dizendo que quando chegasse no grande julgamento, alguém seria surpreendido, porque teria dito através de Jesus, ele tinha dado um copo de água para Jesus, ele tinha visitado Jesus na prisão, e ele disse: mas quando foi que te fiz isso, Senhor? Nunca lembrei-me de ter te visitado na prisão, ou de ter te dado um copo de água. E Jesus disse: quando fizeste a um dos teus pequeninos, a mim fizeste. Logo se vale a prerrogativa de que toda vez que você faz algo de bom para um servo de Jesus, você faz para Jesus. Toda vez que você faz algo de mal para um servo de Jesus, você também faz para Jesus. E quando Saulo ia chegando, Jesus resolve interceptá-lo no meio do caminho, antes que ele entrasse na cidade de Damasco. A Bíblia nos diz que Jesus aparece para ele, e o fulgor da glória daquele Jesus que aparece para Saulo era algo tão tremendo que ele começa então a cegar os olhos. Os olhos de Saulo perdem a capacidade de ver. A Bíblia diz que ele cai no animal em que estava montado e coloca o seu rosto no chão. O encontro foi um encontro de impacto, e quando o rosto de Paulo está no chão e ele já com os seus olhos cegos, ele abre a sua boca para reconhecer que aquele que havia encontrado com ele era muito maior do que ele.
crer. Mas como Senhor, é pouco provável que Paulo tenha chamado alguém de Senhor. Naquele dia, ele cai da sua montadura, e a palavra que ele usa é esta: quem és tu, Senhor? E aquele que o fez cair se apresenta para ele dizendo: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu serás para ti recalcitrar contra os meus escolhidos. Mas Paulo não perseguia Jesus, Paulo perseguia a igreja. E Jesus coloca no meio dele e diz: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu serás para ti se levantar contra os meus aguilhões. Aí Saulo começa a reconhecer que Jesus era muito maior do que ele, e disse: Senhor, o que eu devo fazer? E Jesus lhe disse: agora entra na rua, entra na cidade. Na rua chamada direita tem um homem lá por nome de Judas. Entra na casa dele. Lá vai ser dito para você o que você precisa fazer. 3 dias se passaram e Saulo estava em jejum e estava em oração. Mas lá na cidade de Damasco tinha um crente. A Bíblia diz que o nome daquele crente era Ananias. E enquanto provavelmente orava ao Senhor, o Senhor aparece a ele e diz: Ananias. E Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. E ele diz: levanta-te. E Ananias: sim, Senhor, estou de pé. Ele diz: você vai levantar agora e vai entrar na cidade. Na cidade tem uma rua chamada direita. Nesta rua tem um homem chamado Judas. Na casa de Judas tem um homem da cidade de Tarso. O nome dele é Saulo, e ele está orando. Você vai lá porque ele está cego. Impõe as mãos sobre ele para que ele torne a ver. Aí Ananias levanta e diz: Senhor, eu não posso ir lá. Eu tenho ouvido falar deste homem por nome de Saulo de Tarso, Senhor. Este homem tem perseguido os teus santos em Jerusalém. É notório o que ele tem feito com os teus santos que estão na cidade de Jerusalém, Senhor. E o Senhor volta a falar com Ananias: Ananias, não temas, levanta e entra lá, e põe as mãos sobre ele para que veja, porque ele é para mim vaso escolhido para anunciar a minha palavra, e eu vou fazê-lo saber o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. E aí sai Ananias, pastor. E ele entra na rua chamada direita, e ele chega na casa de Judas, e lá está Saulo orando. E agora ele já não tem mais medo de Saulo. Ele já não olha mais para Saulo como perseguidor. Ele olha para Saulo como irmão. E pela primeira vez na vida, aquele homem ouve alguém chamá-lo de irmão com tanto amor dentro do coração. E aí Ananias chega ao Espírito Santo dizendo: irmão Saulo. O coração deve ter tremido. Aquela comunhão que depois Paulo, cheio do Espírito, escrevia aos Coríntios, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos do mesmo Deus, já começou a tocar no coração dele. Os olhos não viam, mas o coração sabia que aquele que entrava ali fazia parte da mesma família, que tinha uma comunhão espiritual entre aqueles dois. Ele dizia: irmão Saulo, o Senhor Jesus me mandou aqui. Aí ele disse assim: e me disse para que eu impusesse as mãos sobre ti, para que tu vejas. Eu não vi Deus falando que era para Paulo ser cheio do Espírito Santo. Pelo menos Lucas não escreveu. Mas ele aproveitou, e Deus deve ter falado. Porque o homem de Deus não passa 1 minuto, 1 segundo, e nenhuma palavra além daquilo que Deus manda, e nenhuma menos daquilo que Deus mandou. Então Deus deve ter mandado. Lucas só não escreveu. E ele disse: para que vejas e para que sejas cheios do... Como é que está escrito aí? E para que sejas cheio do... Mais uma vez, fala bem forte, igreja. Para que seja cheio do... E ficou bonito. Então chega ali, não chega ali. E disse: para que
Saulo tinha se convertido. Era uma igreja que primava por ser cheia do Espírito Santo. Aquela igreja não fazia nada sem que estivesse debaixo da orientação do Espírito Santo. Olha que coisa gostosa! Jesus, quando ele reúne os seus discípulos, ele disse para eles assim: olha, ide para a cidade de Jerusalém, esperai lá até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Jesus disse isso? Porque ele tinha dito para a sua igreja: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele disse mais: vocês vão começar por Jerusalém, depois vai ser debaixo da orientação do meu Espírito, mas para fazer a minha obra tem uma condição e sem a qual não vai ter sucesso. Que condição é esta? É a condição de ser cheio do Espírito Santo. Então vai para Jerusalém e espera até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não sei se Ananias estava entre os 120 daquele dia, mas eu sei que ele não perdeu tempo. Ele foi olhar para o Paulo e botou a mão na cabeça dele e disse: olhos, voltem a ver. Homem, seja cheio do Espírito Santo. E aí Deus começa a levantar, porque de fato Paulo se enche do Espírito Santo. E eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus tem para compartilhar conosco nesta noite. Meus queridos irmãos, quando chegávamos aqui neste lugar, dávamos para perceber com nítida clareza, com nítida condições de ver uma opressão tremenda, não sobre a igreja. Não tem opressão que resiste à autoridade da igreja, mas sobre a cidade e sobre a região em que a cidade se encontra. Que opressão é esta, enquanto estava lá, pastor, na cidade de Rio Grande, e conversávamos hoje pela manhã, eu estava vendo e orando junto com os irmãos, e toda vez que nós subíamos para orar no lugar mais alto, estendendo as mãos sobre aquela cidade, naquela cidade tinha um demônio que reinava e que reina ainda, por nome de Iemanjá. Era a rainha daquele lugar. Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a cidade brasileira com a maior praia, e se não me engano é a maior praia em extensão do mundo, 200 quilômetros ininterruptos de praia. A praia começa em Rio Grande e estende-se até o Uruguai, e quem quiser caminhar a pé ou a cavalo consegue andar 200 quilômetros ininterruptos de praia. É a maior praia do mundo, e ali no começo da cidade tem uma estátua de Iemanjá. Aí alguém pergunta: mas o que tem isso, irmãos? Estava ali, e todos os dias várias pessoas levando incenso, levando velas, levando oferendas. 30% da cidade se dobra diante dela e a adora e coloca-a como rainha e como senhora. Os índices daquela cidade são dos mais terríveis que você pode imaginar. Entre as 10 cidades brasileiras, o maior número de infectados por HIV está a cidade de Rio Grande. Entre as 10 cidades brasileiras, proporcionalmente com o maior número de meninas com menos de 15 anos engravidaram, e logicamente não tem marido, porque com menos de 15 anos não casou ainda, está a cidade de Rio Grande. Você vai pegando e vai vendo como Satanás tem operado naquele lugar. Estes demônios, e a Bíblia chama de principados. E eu gostaria que você prestasse atenção. Não são demônios comuns, são demônios fortes por demasia. Quando Israel estava cativeiro na Babilônia, um profeta de Deus por nome de Daniel entrou em oração e em jejum em prol de uma causa. Mas de repente a oração ia, e lá ia um dia e não vinha resposta, lá ia 2 dias e não vinha resposta, lá ia 3 dias e não vinha resposta, passou-se uma semana e não veio resposta, passou-se 2 semanas e não veio resposta, passou-se 3 semanas para a resposta chegar no final da 3ª semana.
E quando a resposta chegou no final da terceira semana, a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou perto dele e diz: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia em que colocou no seu coração de orar e de jejuar a Deus, o Senhor me mandou trazer resposta para a sua oração. Desde que dia, igreja? Desde o primeiro dia. Desde que dia? Desde o primeiro dia. Mas já ia 3 semanas, irmãos, e nada de resposta. Aí o anjo chega perto dele e explica: meu filho, eu vou te explicar o que aconteceu. A resposta saiu desde o momento em que você atentou no seu coração. Você não tinha nem orado ainda, você não tinha nem jejuado ainda. Deus já sabia o que você queria e já me mandou trazer uma resposta. Mas juntou-se 2 demônios fortes. O nome de um era príncipe da Grécia e o nome de outro príncipe da Pérsia. E esses demônios se juntaram com o seu exército para impedir que eu trouxesse resposta para você. Mas Deus mandou Miguel, o chefe do exército do céu, e abriu o caminho para que eu pudesse trazer a resposta para você. Principados não são demônios comuns, mas são demônios fortes que agem em regiões. E os irmãos não tenham dúvida de que o que Satanás tem feito neste lugar ao longo de décadas é de colocar os seus demônios a seu serviço para que pudessem trazer esta região a situação que está. E nós gostaríamos de esta noite trazer uma palavra de Deus para você. Que palavra de Deus é esta? Deus está precisando levantar homens como o apóstolo Paulo. Deus está precisando levantar homens para impactar este lugar com a pregação do Evangelho. Deus está querendo bombardear as estruturas do inferno neste lugar. E é por isso que Ele nos trouxe esta noite aqui para dizer que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vontade tão grande de ver os crentes cheios do Espírito Santo, que quando ele chega na cidade de Éfeso, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que ele assiste um culto com os crentes da igreja. Irmãos, eu vou tirar esse paletó aqui, me dá licença, por favor. Diz a Bíblia que ele assiste um culto com os crentes da igreja, e depois que ele assistiu o culto, muito obrigado, pastor, ele olha para os irmãos e faz a primeira pergunta. Talvez ele até fez outra, mas Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, nem escreveu a outra. Eu vou dizer para vocês qual foi a primeira pergunta que Paulo faz para os irmãos: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Aí os irmãos olharam para ele e falaram assim: não ouvimos falar desse negócio do Espírito Santo ainda não. Ele falou: como não, crente? Como não ouvimos falar do Espírito Santo? Como não? Você é crente em quê? Afinal de contas, meu filho. E ele disse assim: fomos batizados no batismo de João. Aí ele disse assim: olha, você precisa de conhecer o Espírito Santo. Ele falou: mas para quê? Porque sem o Espírito Santo você não vai até lugar nenhum, crente. Sem o Espírito Santo você é limitado. Sem o Espírito Santo você faz o que o seu cabeça manda. Sem o Espírito Santo você vai aonde o teu pé te leva. Sem o Espírito Santo você faz o que dá na telha, diz os capixabas. Mas com o Espírito Santo é diferente. Nicodemos estava conversando com Jesus. Jesus disse que precisava nascer da água e do Espírito. Aí Nicodemos diz assim: como assim, Senhor, nascer da água e do Espírito? Ele não conhece o vento. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, certo? Podemos dizer isso, certo? Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Você pode até tentar, mas saber para onde ele vai e saber de onde ele vem é difícil. Porque até quem é guiado pelo Espírito tem dificuldade de cumprir a agenda. E eu vou te dar um exemplo bíblico para você entender esta noite. Paulo sai para a segunda viagem missionária. E quando ele está com Silas na segunda viagem missionária, diz a Bíblia que ele fala assim: amanhã eu vou pregar na Bitínia. Já estava tudo certo com Silas. Amanhã eu vou pregar na Bitínia. Aí de repente o Espírito Santo fala assim: desmarca por Silas. Amanhã vocês dois não vão pregar na Bitínia. Ele disse: muito bem, Espírito Santo, então tudo bem. Amanhã eu vou então para a Ásia.
como é que o Espírito Santo diz para nós que não pode ir para Bitínia, não pode ir para a Frígia, não pode ir para a Ásia. Algo está acontecendo. Ele disse: espera para ver, espera porque Ele é Senhor e Ele sabe o que está fazendo. Nós precisamos aprender a andar na direção do Espírito. Aí ele falou assim: Senhor, se não prego na Bitínia e nem prego na Ásia, então eu oro. Aí de repente lá vamos ele para a oração. E pela madrugada ele sonha. E no sonho da madrugada, diz a Bíblia que a visão era muito clara. Tinha um varão vestido de roupas da Macedônia e dizia assim: passa Macedônia e ajuda-nos. Aí ele acorda às 5 pela manhã e diz: entendi por que o Espírito Santo não nos deixar pregar do outro lado. Ele disse: por quê? Porque ele nos está mandando pregar na Macedônia. Mala pronta, cavalo e jumento apontado, e lá vai para Macedônia fazer a obra. E foi lá na Macedônia que ele entra na cidade de Filipos. É lá na Macedônia que ele liberta uma moça que estava escravizada por um espírito de adivinhação. É lá na Macedônia que ele ganha a família de Timóteo para Jesus. É lá na Macedônia que Deus começa a fazer a obra dele expandir de uma maneira tremenda. Aí alguém fala: mas por que não sair para pregar lá naquela comunidade agora? Se o Espírito Santo disse: espera, espera. Se ele disse: para, é preciso parar para ouvir a voz daquele que tem o comando da igreja. Uma igreja sem o Espírito Santo está fadada à morte, queridos irmãos. Uma igreja sem o Espírito Santo está fadada a namorar com o pecado, noivar com o pecado, casar com o pecado e dormir abraçado com ele todos os dias e perder a salvação. Uma igreja sem o Espírito Santo está condenada à morte, e é por isso que Deus está nos dizendo que precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aí quando está cheio do Espírito Santo não tem engano, pastor. Quando está cheio do Espírito Santo, alguém pode até chegar bonzinho perto de você e dizer: é homem de Deus, bigode, bigode seu é cheio da unção, essa gravata é linda, está cheia da graça. Pode até dizer, mas se tiver ligado no Espírito, você vai entender se é Deus ou se não é. E se não for de Deus, vai dizer: sai, em nome de Jesus, e Jesus vai libertar. Se tem algo que Satanás tenta fazer com a igreja de Deus, é nos fazer fretar com o pecado. Porque Satanás sabe há muito tempo que toda vez que ele nos leva a pecar, ele nos distancia de Deus. E toda vez que nos distancia de Deus e o Espírito Santo do Senhor pede licença para ficar nos olhando de fora, nós estamos fadados a perder guerra. Eu vou te dar pelo menos 2 exemplos bíblicos para você não esquecer. O primeiro deles aconteceu com Israel quando estava no deserto. O rei dos Amonitas, ou dos Moabitas, ele resolve guerrear contra o povo de Deus. Aí diz assim: não dá para vencer esse povo. Tudo que esse povo está fazendo até hoje é de vitória em vitória. Aí alguém diz: mas o exército deles é fraquinho. É fraquinho, mas Og morreu na mão deles. É fraquinho, mas Senhor morreu na mão deles. É fraquinho, mas nem o exército que estava diante deles pelo deserto prevaleceu. De fato eles são fraquinhos, mas tem um Deus forte. O Deus deles entra na frente da peleja e eles estão atravessando o deserto e estão vencendo. Aí estão, vão dar um jeito de amaldiçoar esses cabras. Como é que faz? Eu conheço um amaldiçoador dos bons. O nome dele é Balaão. O homem é profeta. É amaldiçoar e seca na mesma hora. E dizem que ele gosta de dinheiro. Vamos botar o dinheiro na mão dele. E botar o dinheiro na mão dele não tem jeito. Ele vai amaldiçoar esse povo. Eles subiram. E Balaão disse: sacrifica aqui porque eu vou consultar a Deus. E ele foi consultar o Deus verdadeiro. E quando ele consultou a Deus, Deus disse: não amaldiçoa. Aí Balaão vai lá e abençoa o povo. Aí o Balaque fica louco e diz: estou te pagando para amaldiçoar e tu está abençoando. Não tem jeito, moça. Como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus Todo-Poderoso abençoou? Vamos lá,
outro altar nesse cantinho aqui, que daqui agora eu amaldiçoo todo mundo. De repente Deus tomou a boca daquela imundícia, aquilo era imundo. Tem gente ensinando por aí que Balaão era profeta de Deus. Profeta de Deus nada, irmão. Aquilo era cheio de demônio. Eu falo, mas por que Deus fez? Porque Deus não deixa ninguém abrir a boca para amaldiçoar o povo dele. Se precisar, deixa o meta, ele vai falar para abençoar a sua igreja. Aí lá vai Balaão, apaixonado pelo dinheiro de Balaque, diz: não dá para amaldiçoar. Abençoei de novo. Aí, irmãos, como se Deus fosse cego, como se Deus fosse surdo, como se Deus não enchesse céus e terra. Balaão marca uma reunião a portas fechadas com Balaque. Vem cá nós dois, Balaque. Olha, amaldiçoar não dá, mas tem um jeito de ganhar deles. Aí Balaque se empolga e pergunta qual Balaão. Talvez Balaão negociou uma oferta maior. Diz: dá para melhorar um pouquinho aquele ouro que você mandou lá, porque essa é supimpa, é seca pimenteira, bateu e acabou. E Balaque, desesperado, disse: está aqui o dinheiro, Balaão. Ele disse: faz o povo pecar. Ele disse: mas como é que eu faço o povo pecar, Balaque? Ô Balaão, faz o povo pecar. Se o povo pecar, o Deus deles sai do meio deles. Se o Deus deles sair do meio deles, eles serão comuns contra qualquer outro exército. É só entrar e vencer a peleja. E ele disse: como é que faz pecar? Não é fácil. Homem é besta. Pega umas mulheres bem bonitas que tem aí, daquelas que sabem dançar, dança do ventre bem dançada. Bota uma roupa sensual, entra lá no meio do arraial deles, dança para eles, coloca aqueles homens de boca aberta. Na hora que tiver todo mundo apaixonado, aí fala com ele desse: não me toca não. Por que não? Porque para me tocar preciso oferecer sacrifício para o meu Deus, idolatria, prostituição espiritual. Aí eles, e de repente estava Israel oferecendo sacrifício a Deus pagão, estava Deus se retirando do meio do seu povo, e estava o povo de Deus perdendo peleja, porque deu lugar ao pecado. Satanás não está brincando, e devagarzinho ele vai colocando no meio da igreja. Mas como é que faz para fazer frente ao pecado? Para fazer frente ao pecado, seja cheio do Espírito Santo. Para fazer frente ao pecado, seja cheio do Espírito Santo. Porque até aquilo que está escondido, o Espírito de Deus revela e traz à tona. Nós temos um desafio espiritual tremendo, irmãos. Nós não podemos perder esta cidade para Satanás. Nós não podemos perder este vale para Satanás. Nós não podemos perder estas pessoas para Satanás. Mas nós, para ganharmos esta guerra, não tem uma situação só que se abra mão de ser cheio do Espírito Santo. Irmão, mas como é que eu vou fazer? Você vai aumentar a sua quantidade de oração, e a partir de hoje você vai orar mais. Você vai ver quantas vezes você estava jejuando por mês, e a partir de hoje você vai jejuar mais. Você vai ver quantas vezes você estava passando a madrugada de joelho, e a partir de hoje você vai levantar mais vezes por semana para orar pela madrugada, porque Deus tem pressa em fazer a obra dele. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amanhã os irmãos terão a 12ª lição do fruto do Espírito. Amanhã o Espírito Santo mais uma vez vai falar com a sua igreja a respeito do fruto do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa buscar o Espírito Santo do Senhor. Quando Paulo escreveu a igreja que estava em Tessalônica, para nós terminarmos, capítulo 5, ele vai dizendo para a igreja uma série de coisas, e de repente ele olha para a igreja e diz assim: não estivemos. O
não extinguir o Espírito, não. Porque se sair o Espírito, a igreja morre. O Espírito Santo é o que dá vida para a igreja. Lembra quando Adão foi criado? Deus amassou um boneco. E o boneco estava bonito. Mas o boneco não tinha vida, irmãos. Aí o Senhor vai na narina de Adão e sopra nele. Soprou, irmãos. E colocou o Espírito de vida dentro dele. Colocou fogo. Quando o Espírito entrou em Adão, Adão tornou-se alma vivente, teve vida. O exército do que Ezequiel viu no capítulo 37, Ezequiel disse que era um exército muito grande, mas não tinha vida. E o que Deus disse para Ezequiel? Então profetiza para o Espírito que vem. Aí Ezequiel profetizou: olha, o Espírito vem dos quatro cantos da terra e assopra sobre este exército para que ele viva. E diz a Bíblia que o Espírito veio, e quando o Espírito entrou neles, eles passaram a viver, porque tinham Espírito. Se nós deixarmos o Espírito sair, nós seremos como a igreja de Sardes, aquela que Jesus disse assim: eu sei as tuas obras, tu tens nome de que está vivo, mas está morto. Mas por que estava morto? Porque não tinha mais o Espírito. Porque se tivesse o Espírito não tinha morrido. Jesus quer renovar as nossas forças, porque nós precisamos lutar esta peleja espiritual. Vamos colocar de pé, já são 9h25. Aleluia, Deus. Você que veio aqui esta noite nos visitar, você que veio adorar a Deus conosco aqui esta noite, foi Jesus que te trouxe aqui. Você não pode continuar escravo. Você não foi chamado, não foi criado por Deus para ser escravo do pecado. Você não foi criado por Deus para ser escravo de Satanás. Você não foi criado por Deus para viver esta vida que você está vivendo. Jesus te trouxe aqui esta noite para dizer que se você quiser, o Espírito de Deus, ele vai entrar na sua vida e você vai viver espiritualmente. Você vai ter vida em Deus. Você não pode continuar do jeito que você está. O Espírito de Deus não te trouxe aqui apenas para ver o irmão que te convidou para este culto. Ele te trouxe aqui para dizer que você precisa mudar de vida, que você precisa abandonar esta vida de pecado que você está levando e aceitar a Jesus como seu Salvador, para ter o nome escrito no livro da vida e poder morar no céu. Mas antes de orar por você, eu quero orar pela igreja do Senhor. Você é crente de Jesus Cristo, você que sabe que precisa ser cheio do Espírito Santo, você que não esperava ouvir esta palavra esta noite, você que esperava ouvir qualquer outra coisa menos que você precisa ser cheio do Espírito Santo, saiba que o Espírito de Deus sabe a sua necessidade. Tenha consciência de que o Espírito Santo sabe melhor do que você o que você precisa. Ele usou Davi para dizer: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Ainda antes que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tu sabes. Senhor, eu estou com vontade de me esconder do teu Espírito, mas para onde me esconderei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, tu aí estás. Se eu desço, coloca a minha cama lá no profundo do mundo dos mortos, lá no Seol, o Senhor ali também estás. Senhor, se eu pego as asas e voo com asas como da alva e vou lá para as extremidades da terra, até ali a tua mão há de me suster. Me conta onde é que eu posso me esconder do teu Espírito e aonde é que eu posso fugir da tua face. Não tenha dúvida de que Deus te trouxe aqui esta noite, porque Ele sabe que você precisa de um novo vaso, crente. Você está buscando, mas ainda parece que o vaso não consegue encher. Eu não sei se está furado de
tempo faz que você não ora mais de madrugada? Quanto tempo faz que você não tira uma semana para jejuar ao Senhor? Até o dia da ceia passa e não jejua mais. Quanto tempo faz que você não consegue mais dobrar o seu joelho, passar pelo menos uma hora diante de Deus em oração? Quanto tempo faz? Jesus nos trouxe aqui esta noite para dizer que você precisa de mais e que Ele tem mais para a sua vida. Sai do seu lugar, mas não sai todo mundo não. Quem acha que está bem, fica aí no lugar que está, não tem problema. Mas quem acha que precisa de um pouco mais de Deus, vem orar juntinho conosco aqui, porque eu também preciso de um pouco mais de Deus. Eu quero orar junto com você, mas sai do seu lugar e vem depressa aqui à frente, porque nós precisamos orar esta noite. Pode vir, não precisa ter vergonha, porque estamos todos em família. Buscando a Deus em propósito toda semana. Se todo dia, de madrugada, você está batendo na porta, fica. Se toda vez que o pastor marca a oração com a igreja, você vem aí, pode ficar. Se tiver tudo bem. Se toda vez que você sai na rua, você ouve a voz do Espírito Santo dizendo: entra aqui, passa lá, pode ficar. Se faz tempo que você não ouve a voz de Deus falar no teu ouvido, então não fica. Levanta desse banco e vem, porque Jesus quer renovar uma comunhão contigo esta noite. Não dá para entrar na guerra e largar os cruzes para trás, não, viu, Pedro? Não dá para entrar na guerra e deixar o capacete em casa. Não dá para entrar na guerra e deixar a espada guardada em algum lugar enferrujando. Não dá, crente, não dá. Guerra é guerra. Hoje a gente se veste todo e se apresenta diante do general para dizer: eu estou aqui. Ele vai te pedir para voltar. Diz: volta, filho. Volta, porque eu não preciso de número. Eu preciso de quem está com vontade de fazer a minha obra. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A partir deste lugar, Jesus começa a destronar Satanás nesse lugar. Glória, glória, glória a Deus. Nós cremos que a partir deste lugar, Jesus vai começar a trabalhar nesta cidade. Aleluia. Deus vai levantar crentes cheios da unção para fazer coisas tremendas neste lugar. Saiba que o Deus que você prega, Ele continua abrindo o olho do cego, boca de mundo, ouvido de surdo. Aleluia. Eu não vou pedir para você orar com o irmão do seu lado agora, porque eu gostaria que essa oração fosse só sua. Nós já oramos uns pelos outros, nós já abraçamos o outro hoje. Eu gostaria que fosse só você e Jesus. Mas não abaixa a cabeça para ele, não. Olha no olho dele, pode olhar. Não precisa ter vergonha de quantos dias faz que você não jejua, não ora, não fala em línguas estranhas, não profetiza. Não precisa se envergonhar dele, é só dizer: Senhor, eu estou aqui. Olha,
Então, ora você, Jesus. Se você puder imaginar pertinho, você abraça com ele só com ele. E diz para ele, Senhor Jesus, eu estou aqui. Senhor Jesus, eu quero ser usado nas tuas mãos. Quem é o cantor? Quem cantou ali? Barros e Cassiane. Foi quem trouxe o senhor, pessoal? Meu Deus, agora. Me ajuda aqui. Tenta de novo aqui, né? Ora aqui pertinho de mim. Você vai orar e cantar aqui pertinho de mim, não tem problema. Meu Deus, amado Deus querido. Tu és santo. Se Jesus tocar, Aleluia, só se Jesus tocar. Meu Deus. Se Jesus não mandar, não faz, só faz se Jesus mandar. Santo é o Você nome do desce lá e Senhor coloca as Jesus. mãos sobre os irmãos. Se Jesus não mandar, não precisa forçar. Só se Jesus mandar. Você vai orar a Deus agora e vai cantar juntamente com o cantor aqui, ó. E nós vamos cantar o de Aline Barros primeiro. É isso que nós vamos cantar. Pode começar, gente, que eu sei que não tem playback e você é bom de capela. Vai lá. Deixa Jesus te usar. E a igreja canta junto. Canta a igreja. Que me conhece. Aleluia. Quebranta o meu coração. É Jesus. Pode cantar orando. Enche-me a fé.